A paz do Senhor, amados, tudo bom? Estamos aqui começando mais uma lição desse projeto maravilhoso, que é o EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu, irmão Jansen, professor de jovens das nossas classes aqui na Assembleia de Deus, juntamente comigo, o irmão Jussier Barreto, que está conosco aqui sempre da lição passada e hoje vai dar sua saudação aqui também. Diga um aí para os irmãos, irmão Jussier. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos. Uma alegria, uma satisfação mais uma vez estar com vocês. E nosso irmão Diácono Francisco de Lima, irmão que está nos abençoando aqui sempre conosco também nas lições e trazendo um comentário e vai dar uma saudaçãozinha aí para vocês também. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, professores, queridos, ilustres alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, é um prazer, professores, estar aqui mais uma vez com vocês. Amém. E hoje temos uma lição muito interessante. Ela é a lição de número 2 desse nosso novo trimestre, do terceiro trimestre, que tem como título geral Imitadores de Cristo. Só que, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. E é um tema muito forte, porque é um tema muito atual. É uma necessidade que todos nós hoje temos de continuar total clareza com seus alunos, tem que tentar trazer de uma forma bem dinâmica para que eles possam também falar, participar e aprender muito nessa lição. E eu queria já trazer nosso irmão Jussier para o início dessa conversa, para poder ele dar uns aspectos gerais sobre essa lição de número 2. Irmão Jussier, o que você acha dessa lição? O que ela tem a trazer para a gente? Bom, Jansen, como você disse, é uma lição atualíssima, né? E, assim, o que me chamou muita atenção é o desafio que os alunos e o professor vão ter nesse trimestre, né? O tema geral da lição, que nos vai balizar, né, que nos vai conduzir ao longo desses próximos domingos, é o tema geral, imitadores de Cristo, né? A busca por um referencial de imitação para servir aos propósitos do Evangelho de Jesus. E eu acho esse um tema maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, extremamente desafiador, porque nós sabemos, isso não é novidade, que a nossa geração de jovens, principalmente, ela vive hoje um tempo de descompromisso, né? Um tempo em que os jovens, eles, não digo jovens da igreja, nem os discípulos de Cristo, mas o mundo tem feito os jovens viverem uma vida descomprometida com as coisas, né? Você vê na sociedade jovens que não querem mais assumir relacionamentos, né, para a vida toda, casamento, noivado. Você vê pessoas que não têm segurança ao decidir que caminho seguir profissionalmente, não conseguem se estabilizar em um emprego porque há uma falta de compromisso, uma falta de capacidade de assumir responsabilidades. E nós vamos ver ao longo desses domingos, né, desse trimestre, que imitar a Cristo, né, e principalmente no tópico dessa lição de hoje, né, a lição de número 2, ser discípulo de Cristo é uma tarefa que exige compromisso, exige comprometimento, nos traz responsabilidades, né, em troca de um grande ganho, que é a salvação em Cristo Jesus e tantas outras coisas maravilhosas que uma vida em Cristo nos proporciona, né? Então, que desafio tremendo que o professor vai ter, né, ao mexer, vamos dizer assim, né, nessa ferida que a juventude tem hoje, né? Eu digo que você lutar contra esse ensinamento secular, né, do não comprometimento, é mexer numa ferida, porque isso nos é ensinado diariamente, né? Diariamente, os jovens têm recebido esse tipo de doutrina, de ensinamento, e a vida com Cristo, ela tem um conceito completamente contrário a isso. Então, tira o jovem do seu entorno de conforto, né? Vai fazê-lo pensar e refletir, à luz da palavra de Deus, em como nós não devemos seguir esses conceitos seculares mundanos hoje que Satanás tenta implantar na mentalidade dos jovens. E seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, exige renúncia, exige dedicação, exige esforço, exige abandono de muitas práticas, como é necessariamente os 3 tópicos dessa lição, né? E é uma lição tão clara, né? Apenas para não me alongar mais, mas citar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né, e do seu discípulo irmão Timóteo, né, que também seguiu ali as orientações
do apóstolo Paulo e se transformou em um ministro do Evangelho de Cristo, pastor de igrejas, né, restaurador de vidas, e que a palavra de Deus diz que tinha o mesmo sentimento. Eu me lembro do que Paulo escreveu aos Filipenses, quando estava indicando Timóteo, dizendo assim, olha, eu desejo estar com vocês, mas estou mandando Timóteo que tem o mesmo sentimento que o meu. Ou seja, ele é tão meu discípulo que aquilo que eu pensaria a respeito de vós, ele vai pensar também. E é isso que Cristo deseja de nós, como seus discípulos, né? É que onde nós estejamos, nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, para quem nós estamos fazendo, não é? Amém. Essa aí a temática geral da nossa lição e eu espero em Cristo que todos sejam muito edificados ao longo desse trimestre. Amém, glórias a Deus. E eu vou trazer agora o irmão Francisco para essa conversa, mas vou pegar, irmão Francisco, complementar um pouquinho do que nosso irmão Jussier falou, né? Aqui nos objetivos dessa lição, fala que nós temos que explicar o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos e também saber que a vida cristã é feita de escolhas. Irmão Francisco, essa lição agora vai falar sobre isso, né? Falar do chamado e as escolhas que nós, como servos dele, devemos fazer. O que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Uma introdução sobre esse tema para que a gente possa aprofundar agora nessa lição. A paz do Senhor, meu irmão, mais uma vez, a paz do Senhor para você, professor, que está aqui, também agora chegando, acompanhando a gente pela primeira vez. E professor Jansen, após saudá-lo, eu gostaria de dizer que, como diz aqui o tópico número 1, é mais que um chamado, um retorno. Interessante isso, porque eu também acrescentaria aqui um investimento. A gente vê aqui que quando o Senhor, isso aqui você apresentou bem como o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos, né? Apresentado como um dos objetivos, explicar muito bem como isso se dá a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado, e que a vida cristã é feita de escolhas, a gente consegue aqui em síntese já dizer o seguinte, que primeiramente quando Jesus Cristo ele vai fazer esse chamado, ele está fazendo, professor Jansen, um investimento na vida daqueles homens. Ele está tirando eles da posição de pescador, que para muitos ali não havia um destaque a ser dado e nem precisava, porque não tinha nada de diferente em ser um pescador. Era uma profissão comum a muitos daquele tempo ali. Mas quando Jesus chega no barco, quando Jesus entra no barco, aparece no cenário, e, por que não dizer, entra também na vida daqueles homens, tudo muda, porque agora eles passam a ter a atenção, a receber uma atenção que eles nunca imaginariam que poderiam receber. Jesus, ao dar atenção a ele, está dando também a eles a oportunidade de mudar de vida. Aqueles homens agora recebem destaque. E a convivência no dia a dia vai trazendo muito mais do que destaque, vai dando a eles capacidade. Então, essa escolha que eles fizeram em ir até Jesus também sinalizava o seguinte, que eles no primeiro momento, se Jesus ao chamá-los, se Jesus ao separá-los, né, através da escolha, do convite que primeiro faz, e eles tinham que responder, e eles responderam à altura, mesmo muitas vezes se mostrando frágeis, pequenos, mas eles responderam a Jesus que, largando as redes, deixando família, deixando os seus pais para trás, os seus negócios, eles foram até Jesus. E respondendo assim, a gente percebe que, de fato, as nossas escolhas definirão o nosso futuro. E a partir daí, professor Jansen e demais professores que aqui estão conosco, a gente percebe, através do relato nos evangelhos presentes e nas outras cartas, que eles passaram a ser, de verdade, pessoas diferentes. Aqui mais à frente, a gente vai já citar, eles recebem o destaque e a atenção que jamais receberiam se continuassem como simplesmente pescadores de peixe. Mas ao atenderem o chamado, agora sendo pescadores de homens, eles fazem parte do projeto, de fato, definitivamente do projeto, né? Que desde a fundação dos séculos tinha ali sido recebido o seu formato original ali por Deus, o Criador. Amém, amém. E eu acho bem interessante, assim, isso um pouco do que você falou, que nesse ponto 1 da lição, né,
a gente fala que é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Então, você transformar um pescador em um pregador, em um seguidor de Cristo, ao ponto de ser visto como uma pessoa que está sempre ao lado de Jesus, já era uma grande transformação física. Sem por Agora, força, professor, sem por força espiritual. e sem por violência. Sem... É isso? Que Isso transformação mesmo. espiritual, voluntária. E espiritualmente falando, é uma grande mudança. E agora também a gente vê também traços de mudança também no aspecto moral, a gente vê no aspecto social. Então a gente via que alguns talvez eram um pouco mais brutos na forma de falar e agir. E ao decorrer do tempo, como seguidor de Jesus, foi vista essa transformação, né? Então é um ponto assim bem maravilhoso. Agora, eu vou até trazer aqui, a gente viu algumas sugestões, algumas perguntas, tentarem fazer na sala de aula, trazer algo que possa ser assim, incentivar a participação dos alunos. E Jussier, nesse tópico 1, ele sugeriu algumas perguntas aos alunos, né, Jussier? Você tem alguma pergunta assim que você acha que é interessante que o professor possa fazer na sala de aula? Tenho sim, Jansen. Curiosamente, né, isso que vocês estavam falando a respeito dessa poderosa transformação, ele traz a ideia de que nós precisamos de um auxílio, não é pela força do nosso braço que nós somos transformados, né? E uma coisa que nos faz refletir, eu estou só dizendo isso para contextualizar aqui a pergunta que o professor vai fazer aos seus alunos de forma dinâmica, mas o que eu acho que o professor precisa extrair desse subtópico 1 é que a transformação ela tem que existir de qualquer forma. Não existe alguém nessa terra, né, a não ser Jesus que já cumpriu sua missão aqui, né, mas que seja tão bom, tão misericordioso, tão moralmente adequado que aceite a Jesus e não precise de uma transformação. Porque tudo que diz respeito a Cristo está para o que é santo, da mesma forma como tudo que está para o mundo está para o que é profano. E se você tira alguém das trevas e transporta ele para a luz, né, é necessária a transformação. Por isso o comentarista coloca de uma forma tão especial que essa transformação ela é radical. Ela não é uma mera reforma, ela é uma construção do zero, regenerado através de uma nova semente, né? Uma nova criatura através de uma semente incorruptível que é a palavra de Deus. E aí essa pergunta é que a gente pode fazer para os alunos, porque há quem pense, professor Jans, professor Francisco, que existem pessoas boas neste mundo que não conhecem a Cristo. Mas na realidade não existe. Porque pode haver alguém que seja ali muito caridoso e faça ação social, que trate bem os seus amigos, a sua família, mas a motivação do coração dele não está baseada num amor perfeito, que é conhecido apenas em Cristo, né? Então, a pergunta seria essa: será que a gente conhece alguém que é, né, tão digno neste mundo, que aceite a Cristo e não precise de uma transformação? Né? Evidentemente, essa resposta ela tem que ser passada de forma que os alunos possam refletir, né, e tentar compreender que não existe, porque realmente não existe, né, e trazer a consciência do aluno de que essa transformação ela é necessária, ela é obrigatória, ela pode não ser imediata e completa no primeiro momento, mas ela tem que existir a partir do momento em que se encontra Cristo, né, uma transformação de vida, e que não é do nosso braço, não é a partir do nosso esforço. A vida, até a sociedade odierna, contemporânea, nos ensina que nós temos que nos esforçar para termos sucesso, para conquistar, mas a filosofia de Deus, né, a vida cristã, a personalidade e caráter de Deus ensina outra coisa. Ensina que nós devemos nos esforçar e ter bom ânimo, mas que sem Ele nada podemos fazer. Que na realidade é Ele quem nos capacita, é Ele quem faz em nós, né? Então, essa transformação é necessária e os alunos precisam entender isso, que não é pela força do braço dele, é por aquilo que Deus vai fazer, que Deus vai auxiliar, que Deus vai ajudar, vai corroborar no coração, né, do cristão, para que ele possa ser transformado e assim se tornar verdadeiramente um discípulo de Cristo. Uma pergunta dessa, com certeza, vai gerar um momento de debate, momento de discussão, né? E aí, talvez, irmão Francisco, seria o ponto legal para a gente já introduzir o ponto 2. O amor nos escolheu. Porque depois de uma pergunta como essa, o aluno pode pensar assim, realmente, não existe ninguém que, aceitando a Jesus, não precisa de uma transformação. E aí a gente pode dizer, se não existe de nada
de bom em nós, Deus sendo o amor e sendo perfeito, mesmo assim ele escolheu nos amar e nos deu a chance de a gente conhecer a ele. Irmão Francisco, essa palavra, o amor nos escolheu, ela pode ser refletida para a nossa geração de que forma? Como que o senhor poderia explicar um pouco essa frase? O amor de Deus, nos escolheu. O amor nos escolheu. Isso aí é bem poético, é forte, né? Mesmo sendo não sendo merecedores, mesmo na posição de indignos, nós hoje temos essa declaração, né? Graças à Bíblia Sagrada, quando a gente abre para meditar, tanto na Antiga como na Nova Aliança, a gente percebe esse amor revelado. E essa revelação que ela é progressiva, a gente percebe que cada vez mais, quando a gente vai lendo, a gente vai se identificando com esse amor. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, por exemplo, a gente vê também, mesmo eles estando do lado de Jesus, mesmo eles dizendo, como está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, né? Que os discípulos, olhando para o amor, porque Jesus é o amor de Deus personificado, aí eles dizem, mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, assim, esse relacionamento dos discípulos com o amor de Deus personificado entre eles faz com que a gente saia um pouco dessa caixinha, porque às vezes a gente pensa dentro de... parece que a gente está pensando muitas vezes dentro de uma caixa. E a gente precisa, muitas vezes, né, é necessário, de fato, sair de dentro disso e não escolher mais voltar. A gente limita muito, e o amor de Deus, para esta geração, eu digo, revelado hoje, ele se declara todos os dias para a gente, dizendo, por exemplo, eis que estou convosco a todo tempo, né? Dizendo para a gente que nos deu um ministério da reconciliação, e daí por que isso é importante? A gente prestar atenção no que o amor está nos dizendo. Porque isto é importante, porque tem muita gente limitando a ação do amor na sua vida. É Deus dizendo que quer usá-lo, Deus dizendo que quer usá-la, professor José, e a gente muitas vezes impedindo que isso aconteça, se torne-se real. Mas quando e como isso acontece, esse impedimento que vem por nós mesmos, né? Nasce através das nossas ações de negação, quando a gente não deixa o Espírito Santo de Deus nos usar, e etc. E tal. E quando a gente abre a boca para dizer que nós não temos um dom, nós não temos de fato, ele não nos deu algo tão claro. Mas claro que sim. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada, quando a gente vai às Escrituras, por exemplo, a gente vê aqui Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19, que ele nos deu um ministério da reconciliação, que é algo mais forte, uma declaração mais amorosa do que essa. Aí é o amor se declarando para a gente. Paulo aqui está escrevendo aquela igreja, a de Corinto, mas não ficou só para aquele povo. As escrituras sagradas também nos alcançaram. E essa revelação, ela pertence, ela vem ao nosso encontro dizendo, olha, eu amei tanto vocês, que eu fui à cruz, que eu cumpri tudo, que eu disse está consumado, e a todo tempo, eis que eu estou convosco, sabe? Até o fim dos séculos. E agora vocês, aos deste tempo. Isso aqui é muito poderoso. Eu quero dizer para vocês que dizem que não pode, que não tem como. Isso é interessante, o professor, como o professor Jesse bem coloca aqui, atualizar, trazer isso para o contexto, para o dia a dia de hoje na sala de aula, dizendo, olha, o amor foi à cruz de forma voluntária, ninguém tirou a vida dele. Ele resolveu dar por amor de muitos, por amar, né, professor Jesse? Por amar. E ainda continua dizendo, olha, eu fui à cruz, e para você que diz que não pode, que não tem como, eu quero lhe dizer, eu dei a vocês, a você, o Ministério da Reconciliação. Vai e me represente como embaixador de Cristo, como uma embaixatriz, como uma embaixadora, da melhor forma possível. Então, as testemunhas vivas, nós que estamos aqui, deste tempo, a gente precisa ter sempre isso com a gente. O amor que nos amou, hoje, é o amor que nos impulsiona a ir, como os discípulos, abrindo mão das nossas escolhas, escolhendo sempre de escolhas erradas, abrindo mão no sentido de deixando de lado
aquilo que nos prende, que nos impulsiona, quer nos conduzir àquelas escolhas erradas, abrindo mão de certas regalias, nesse sentido, para escolher correto, andar com amor em amor, porque ele, o amor personificado, deixou, ao mesmo tempo que deixou os exemplos bons para os seus discípulos, hoje manifesta aos nossos corações a sua vontade. Amém, amém. Eu até pegando aqui uma frase, enquanto o irmão Francisco estava falando, eu lembrei de uma frase que eu estou tentando lembrar quem foi que falou. Mas hoje eu acho que o mais importante é lembrar da frase mesmo, que diz assim: você só ama a quem conhece. E aí vem um ponto forte. Deus nos amou primeiro. Então Deus, por ser soberano, onisciente, ele conhecia cada um de nós. E conhecendo a gente, ele sabia que não existia nada de bom, que não existia nada de mérito. Mas lindo, mesmo assim, ele morreu por nós. Muito bonito isso. Muito bonito, né? Então, esse é o ponto que eu acho que a gente vai agora caminhar para uma fase já mais prática dessa lição. Então, meu querido professor que está nos vendo aí, preste atenção nesse detalhe. Virada de chave nessa lição. Pegamos a primeira parte mais conceitual e agora a gente vai tentar alinhar um pouquinho para a prática. E eu vou dizer o seguinte, vou chamar Jussier para a conversa. Eu vou até pedir desculpa para a Jussier, que eu vou ser um pouquinho mais cirúrgico com ele, fazer uma pergunta bem direta. Aqui na lição, tem uma pergunta que fala assim: você está disposto a priorizar o reino e a seguir ao mestre? E aí eu queria pedir para que o nosso irmão Jussier pudesse dar um conselho para que os professores, para que os jovens que estão nos vendo também, que têm essa decisão de seguir a Jesus, o que eles precisam fazer. E aí vem o tópico 3 da nossa lição, né? Que é um convite para viver o serviço do reino. Então, Jussier, responda essa pergunta já alinhando com esse tópico. Amém. A pergunta é bem colocada, né, pelo comentarista. Você está disposto a priorizar o reino e seguir o mestre? Eu acho que antes de responder essa pergunta, antes do seu aluno, né, ou antes de você, aluno, responder essa pergunta, é necessário você entender o conceito de prioridade, né? O comentarista coloca nesse tópico 3 uma ideia muito interessante a respeito do chamado para ser discípulo de Cristo, o chamado para a vocação do ministério, né? O chamado para seguir Jesus. E essa vocação, esse chamado, ele sempre é feito de uma forma muito simples, porque o chamado, ele acompanha o caráter de quem chamou. E Jesus, ele se coloca como alguém manso, simples, humilde, né, de coração, e que deseja que os seus discípulos também ajam dessa mesma maneira, pensem dessa mesma forma, né, pratiquem esse mesmo amor, essa mesma misericórdia, com esse sentimento. E às vezes o chamado é simples, né? Olha, me segue, né? Vem comigo, né? Você viu aqui, reconheceu a glória de Deus, né, em Jesus, como Pedro reconheceu naquele momento que Jesus fez aqueles milagres e atendeu o convite de Jesus, né? Aliás, reconhecimento é a base do evangelho, né? Nós seguimos a Cristo porque reconhecemos ele como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas, como aquele que perdoou os nossos pecados. Então, uma lição sobre prioridade, né? E o aluno precisa entender, o professor precisa entender o que é prioridade. Por quê? Porque para priorizar é necessário fazer a escolha, é necessário estar disposto e entender o que é importante. Jesus ensinando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, no versículo 25 ao 34, ele vai colocar ali algumas necessidades básicas do ser humano, elementares à vida, que é o comer, que é o beber, né, o se hidratar e o vestir. E a gente fica, às vezes, fazendo esse raciocínio, eu até proponho ao professor que faça esse exercício na sua sala, né? Coloca para o teu aluno, para a tua aluna, o que é prioridade? Faz um exercício aí prático com eles. Será que alguém consegue, por exemplo, trabalhar muito sem antes fazer uma alimentação correta, se alimentar, se energizar com alimento, né? Ou se hidratar com água antes de trabalhar? A gente sabe que não, porque vai ficar fraco, não vai ter energia, né? Alguém pode trabalhar ou ir para algum lugar, né? Por exemplo, para um hospital ou para um tribunal, e chegar lá de bermuda e camiseta regata e sandálias havaianas, quem diga, mas nós vemos que existem necessidades na vida e que nós buscamos essas necessidades, e que isso é uma prioridade. Afinal,
Todo mundo, por exemplo, acorda e sai para trabalhar porque precisa comprar o alimento, porque precisa comprar roupa, porque precisa pagar o seu aluguel, pagar o seu imóvel para ter onde viver, né? Mas para seguir o mestre, o que é preciso? Para seguir o mestre, qual é a prioridade, né? E Jesus diz no ensino do Sermão do Monte, que inclusive foi muito bem ministrado no trimestre passado agora, na classe de adultos, que todas essas coisas que nós entendemos que já é uma prioridade, isso Deus já nos dá, porque Ele sabe, né, cuidar de nós. Mas a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, é necessário fazer uma reflexão com os alunos, nessa lição propriamente, a respeito dessa prioridade. Porque imitar a Cristo e seguir a Cristo e ser discípulo de Cristo significa priorizar o reino. E o que é priorizar o reino? Jesus ensinou isso no modelo de oração que ele ensinou aos seus discípulos, né? Ele diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Do mesmo jeito que ela é feita lá no céu, eu quero que ela seja feita aqui na terra, com a mesma autoridade, com a mesma, né, soberania. Isso é viver o reino de Deus. E a justiça é a lei, a justiça é a palavra do Senhor que ele nos deixou, a Bíblia é sagrada, né? Então, Deus nos orienta que para ser seus discípulos é necessário estar disposto a priorizar a vontade do Senhor e a sua palavra. Esses são os dois requisitos, as duas prioridades que um discípulo precisa, né? E essa lição vai tratar também do ônus, né, professor Francisco, professor Jansen? O que é que implica priorizar o reino e priorizar a sua justiça? Implica em renúncias, implica em esforço, implica em muita dedicação, dá trabalho, né? Mas tem uma recompensa. Dá trabalho, amém? Sim. Com certeza. E agora, eu posso até dizer assim, bom que esse podcast ele fica gravado, porque toda vez que você tiver um pouquinho de dúvida de como fazer para priorizar o reino, você pode voltar nessa lição aqui, ó, e tem essa dica que o nosso irmão aqui nos deu. E agora, irmão Francisco, eu vou te trazer para a conversa para falar de um ponto que é pesado. Quem nunca aqui teve que fazer escolhas, né? E quando a gente faz escolhas simples, tipo, do que comer, do que vestir, tem gente que ainda tem complicação para escolher. Eu até gosto de brincar assim, minha esposa vai estar nos vendo aqui, né? Aí ela vai falar, ele vai falar de mim. Mas minha esposa, ela tem essa questão. Às vezes a gente sai para comer ou sai para fazer alguma coisinha e ela, quando tem duas possibilidades de escolher uma coisa ou outra, ela pensa muito em como escolher e a gente vê, em coisas simples a gente quer tentar assim, racionalizar a escolha. Agora, no ponto 2, ele fala que a vida cristã é feita de escolhas. E a gente, claro, né, tem que escolher o que é certo. Irmão Francisco, sempre existe uma escolha. O que você tem a nos dizer sobre essas escolhas que nós, como cristãos, devemos fazer todos os dias? São essas escolhas que nos garantem a nossa permanência, por exemplo, né? Quando eu digo permanência, eu falo de continuidade. E a gente continuar pensando que nós somos salvos. São essas escolhas que todos os dias nós fazemos escolhas. Evangelho é simples. Se tem uma palavra que pode traduzir o nosso dia a dia com Cristo no Evangelho, é a palavra renúncia. E renunciar nunca foi fácil, mas todos os dias nós temos que fazer escolhas. A vida cristã, como diz aqui o tópico número 2, é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha para ser feita, né? Existem palavras como a porta. A porta, por exemplo, quando você vai ver João capítulo 10, do versículo 1 ao 10, essa palavra, ao 9, essa palavra ela aparece 5 vezes. Porta, só para você ter ideia. E daí, isso é interessante porque mostra muito bem do que é a vida cristã. Todos os dias nós temos que escolher uma porta. E interessante que a porta que nos leva para distante de Jesus sempre vai existir. A porta que nos leva para um caminho, né, desagradável, um caminho que, por ele eu indo, nunca vou honrar a Deus, sempre vai existir. E os discípulos, eles perceberam isso desde cedo. Quando a gente olha para Lucas capítulo 5, né, aquele momento que eles viveram ali com Jesus foi muito importante. Que Jesus vai, né, faz aquele milagre ali, eles ficam maravilhados, mas em seguida Jesus fala para eles que eles, em outras palavras, é isso que a gente vê bem claro ali, deixa evidente
que eles precisavam escolher. Eles precisavam escolher se eles queriam levar, a partir daquele momento, uma vida, um viver, né? Um dia a dia com novidade de vida, ou continuar naquela posição que eles sempre tiveram, né? Jesus quer tirar, de fato, aqui não estou trazendo aqui não estou convidando ninguém aí pelo pensamento da prosperidade, mas o que Jesus está querendo fazer com eles ali é dar um brilho, é fazer eles brilharem, mas o brilho de Cristo, meu irmão, minha querida irmã, o brilho do Senhor, o que o Senhor está querendo fazer com que eles ali obtenham para sempre, é que, e veja, né? Veja como um elemento, alguém, um ser humano importante, que agora vai ser visto como um sal e como uma luz que emite, que reflete, que propaga um brilho que vem de uma fonte geradora inesgotável chamado, aqui, ó, os céus. Ele representa os céus aonde quer que ele chegue. Então, essas escolhas, professor, como diz aqui o tópico número 2, né, ensina pra gente, ela sempre precisa ser feita. E daí que escolhamos bem, né? Que escolhamos bem, que venhamos escolher de forma certeira, porque o que acontece? Não há nada pior do que perder esse brilho que o Senhor nos deu. Não há nada pior do que perder o Espírito Santo, né? O Paulo escrevendo fala que a gente não pode, de forma alguma, apagar o Espírito Santo. Não extingueis o Espírito. Em outra passagem ele fala que o Espírito Santo para a gente, ele é para a gente um presente. E nós somos templo e morada desse presente que foi nos dado para que a gente não ficasse só nessa terra. Então, que Deus abençoe todos e sempre lembrando, aqui no tópico 2, o que precisa ser alcançado é essa ideia das escolhas. A todo momento e a todo instante eu preciso escolher. O próximo ponto, um co-pastor em Nova Descoberta, irmão também o nome dele, que ele uma história de jovem que estava lá no seu namoro e ele escreveu uma carta para sua namorada e disse: minha querida, por você, as maiores adversidades, passo pelas maiores lutas, enfrento as maiores feras só para te ver. Eu faço tudo por você. Palavras bonitas. Só que lá no final ele escreveu: hoje eu não vou poder te ver porque está chovendo. Ou seja, muitas vezes a gente faz um tipo de oração assim para Deus. A gente fala: pelo Senhor eu faço tudo, eu lhe amo, eu não troco nada por você. Mas na primeira chance de fazer uma escolha, a gente acaba escolhendo o caminho errado. A gente faz escolhas ruins. Uma diferença também do discurso para a prática. Porque no discurso todo mundo pode falar bonito, mas na hora de decidir é onde a gente vê quem realmente vocês são. Se nós somos realmente seguidores, porque no discurso todo mundo pode falar coisas maravilhosas, mas é no dia a dia. É nada mais do que um discurso, é uma prática, é uma vida de renúncia e é uma vida de escolhas. Não é isso, amados? Então, essa lição, ela fala do 2, que eu ajunciei agora para falar sobre isso, que é a natureza missiológica da vocação. Lembra que não é só de palavras? Você tem que seguir em atitude? E aí, Jussier, qual é essa natureza? O que isso quer dizer? E essa palavra difícil, missiológica, o que significa isso? Vamos lá, né? Vamos tratar aqui um pouquinho desse subtópico 2, apenas concluindo aqui, contextualizando um pouco do que o professor Francisco já disse. Fazer essas escolhas, né? Elas implicam em consequências. Nós somos livres para escolher, temos uma liberdade dada por Deus, inclusive, para escolher. Mas não somos livres para escolher as consequências. Elas virão, né? É um princípio dado por Deus, que é o princípio da semeadura. E quando nós fazemos uma escolha por Cristo, isso tem implicações. Da mesma forma como nós escolhemos a outra porta, né? Que é diametralmente oposta ao que Deus tem reservado para nós. E a nossa lição, nesse tópico 2, ela coloca aqui uma observação muito interessante, professores, que ele diz assim: é lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão de nossas vidas, né? A despeito disso, aceitar essa vocação, aceitar esse chamado
ao discipulado, né, a viver com Cristo para aprender a ser seu discípulo, ela tem uma implicação. E a implicação começa por essa natureza missiológica, que é a característica, né, missionária, é o caráter missionário de vida que assume aquele que decide seguir a Cristo como mestre. Então, o que a lição vai nos colocar e nos ensinar muito propriamente é que conhecer a Cristo e ser discípulo de Cristo implica necessariamente em uma mudança de vida. Quando eu faço essa escolha, eu tenho que aceitar que essa escolha vai implicar em mudança de vida. Essa mudança ela começa pela nossa mente. A palavra de Deus diz, né, que nós somos transformados em nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E quando nós somos transformados, né, ainda que não instantaneamente às vezes, mas paulatinamente, em etapas, em processos na nossa vida, nós vamos nos transformando em pessoas diferentes dessa sociedade em que nós vivemos. E aí, por que a lição chama a atenção para essa questão da escolha e da vocação? É porque nós enfrentamos dificuldades quando decidimos aceitar a Cristo. Não que isso vá diminuir o tamanho do prêmio que o Senhor nos dá, o tamanho do galardão, da bênção que está em segui-lo, que esse aí não dá para comparar, né? É a vida eterna, é vida, né? Enquanto o mundo lhe leva para a morte, Deus lhe leva para um caminho de vida e vida em abundância. Então, sem querer aqui colocar o resultado, né, de cada um, mas escolher Cristo e seguir essa vocação implica em uma mudança de vida. E essa mudança, segundo coloca o comentarista, né, e a gente concorda com isso, ela nos dá um caráter missionário, porque ela vai transformar a minha vida em uma intensidade que as pessoas elas vão começar a enxergar Cristo em mim. E aí, enxergando Cristo em mim, elas vão começar a sentir necessidade de perdão, de arrependimento, de conhecer a esse mesmo Cristo que transformou a minha vida, né? E isso é o caráter missiológico dessa escolha, dessa vocação. Então, quando nós fazemos essa escolha, o Senhor nos transforma de maneira tal que o comentarista até coloca de uma forma muito expressiva, né? É fatal, ele é obrigatório. Isso tem que acompanhar a vida de alguém que nasce de novo. Essa transformação ela vem e ela é algo notório, né? Não tem quem, como a gente já tratou no início da lição, não tem quem seja tão bom neste mundo que não vá se perceber uma mudança nele. Não, quem encontra Cristo muda nas suas motivações internas, né? Muda no seu sentimento, muda na sua forma de agir, de falar, de ser e tratar, e isso já nos faz missionários, né? Missionários. E eu me lembro, o comentarista nos chama a essa reflexão, eu me lembro que determinadas vezes na nossa vida a gente às vezes encontra assim um prêmio, né? Estão distribuindo picolé ali, é gratuito. E tem para todo mundo, né? Basta saber que tem para todo mundo, que você se sente eufórico ali, dá vontade de contar para todo mundo, seus amigos. Corre lá, pega, não perde essa chance, não perde essa oportunidade, né? E com o evangelho não pode ser diferente. Quando nós fazemos essa escolha, apesar das implicações dela, né, que são implicações que a gente pondera, mas não desistindo, né? Pondera porque o Senhor nos disse, olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas vocês serão bem-aventurados nisso. Vocês serão muito mais do que felizes nessa escolha, né? Mas vai haver uma perseguição porque o mundo caminha por uma direção e quando alguém vem na contramão dessa direção, né, incomoda, e esse incômodo gera perseguição, gera contrassenso, gera críticas, né? E o Senhor nos conforta, mas gera, né? Por isso ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo e você pode vencer também, né? Então, apesar dessas implicações, isso nos faz refletir, né, como os jovens podem fazer essa escolha, né? Fazendo essa escolha, sabendo das implicações, mas reconhecendo que a partir dessa escolha ele é convidado a expor, a mostrar, a demonstrar o caminho, né, para Cristo, o caminho que ele escolheu. E isso ele faz através do seu testemunho de vida, ele faz através da pregação, né, se ele é vocacionado para isso, ele faz através de uma ajuda beneficente, assistencial, porque Deus o vocacionou para a generosidade, ele faz de diversas maneiras, dando um copo de água a quem está com sede, vestindo alguém que está sem a roupa, né, suprindo a necessidade de alguém, pois né, cumprindo esse ID de Jesus. Então,
essa natureza missiológica da vocação, do chamado ao discipulado é isso, né? E o título da lição é muito propício para encaixar nessa lição, né? Nesse entendimento. É uma jornada de aprendizagem, algo que se aprende não apenas ouvindo, mas praticando. E aí a vocação missiológica é essa, é praticar. É viver esse evangelho como quem estivesse aqui vivendo ao lado de Cristo. Um pontinho. Vou pegar um pontinho desse que você falou, achei bem legal. Você falou que não tem como, né, alguém seguir a Jesus e não querer divulgar a palavra, não querer propagar o reino. Eu vou trazer agora para o ponto 3, mas já pegando também o início do tópico 3 da lição, porque eu achei ele muito parecido. Só que eu vou fazer uma dinâmica aqui diferente, que eu acho que os professores na sala de aula também vão poder até fazer. Porque às vezes a gente sabe que no dia a dia, né, na sala de aula, tem hora que os nossos alunos estão querendo fazer uma pergunta e às vezes a gente não consegue dar abertura para ele fazer uma pergunta. Vou jogar para a Jussier e também Francisco agora pode até entrar nessa pergunta também. Aqui fala, esteja preparado para renunciar, para as renúncias, né? E no ponto 3 fala, você está preparado porque é necessário segui-lo. Seguir e renunciar. Ele fica em contraposto, né? Existe como você seguir a Jesus sem renunciar a alguma coisa? Existe um momento que você vai ter que escolher renunciar aos seus prazeres para seguir a Jesus, ou eu posso continuar com meus prazeres e seguir a Jesus? Essa dinâmica existe, isso pode acontecer. Jussier, Francisco, vocês vão ter liberdade para me explicar um pouco sobre isso e colaborar com as aulas dos nossos professores. Deixa eu ser um pouquinho mais comunicativo aqui, Francisco. Vou só começar e eu passo a palavra para você. Mas, do meu ponto de vista, Jansen, eu vejo que é uma questão de compatibilidade. Eu, particularmente, olho para os dois caminhos, né? Jesus falou sobre as duas portas e os dois caminhos. E eles se apresentam, na visão de Jesus, como opostos. E a gente sabe que é oposto, porque o fruto de um é a morte, o resultado de um é a morte, o fruto do outro é a vida. E para esses dois caminhos, como existem caminhos opostos, né, existem necessidades compatíveis com cada um dos caminhos. Então, se eu decido caminhar por um caminho de vida, eu não posso estar fazendo coisas que é compatível com o caminho de morte, e vice-versa. Não tem como eu buscar algo que é santo quando eu estou caminhando num caminho de corrupção, de treva, né? Então, ser santo implica em se apartar do profano, né? E viver a profanidade implica se afastar do que é santo. Não há compatibilidade, né, da santidade de Deus com o pecado. Então, nós sabemos disso de uma forma muito clara e por causa disso, tem que se estar preparado para a renúncia. Por quê? O apóstolo Paulo coloca isso de uma forma muito prática, né? Ele escreve, olha, existe uma luta diária entre o espírito e a carne. Um produz obras que levam para a morte, o outro produz um fruto, né, que expressa o caminho de vida. Então, na hora que eu alimento o espírito, eu tenho que mortificar a carne. Não tem como fazer os dois, né? Não tem como alimentar a concupiscência da carne e estar ali alimentando e motivando o espírito, não. Um deles tem que estar diminuído, contraído, e o outro tem que estar alimentado. Então, é essa a visão que eu tenho que corrobora aí com esse tópico da lição. Professor Francisco, me ajude aí, trazendo uma luz a respeito desse ponto também, para nos edificarmos. Traga a sua clareza aí, irmão Francisco. Muito bom. Vamos lá, vamos cooperar. Eu achei muito interessante aqui esse esteja preparado para as renúncias, porque traz aqui mais uma ressalva do quanto que a palavra renúncia ela deve estar muito presente no nosso dia a dia. Não é à toa que o professor Jansen, entrando aqui com as suas perguntas, né? Aquelas perguntas que conduzem a gente aqui de forma sábia, no desenrolar da lição, ele mais uma vez traz aqui a palavra renúncia. É porque, de fato, o evangelho é renunciar. E os discípulos sabiam muito bem disso, que se o prêmio que eles iriam receber, diz aqui o comentarista, o prêmio que o evangelho traz, implica em muitos abandonos e perdas. Isso é interessante. A gente precisa dizer isso aqui em sala de aula. Porque, às vezes, a gente ouve por aí um evangelho que não está na Bíblia.
A grande verdade é que se você pega um controle de uma TV, se você, por exemplo, escolhe uma das mídias aí e começa a puxar, né, o controle, você vai ali apertando, escolhendo os botões, os canais, e nas redes sociais você vai ali colocando para o lado ou para cima com a pontinha do dedo através de touchscreen, e você percebe o quê? Né? Ao digitar, ao escolher aquele canal, ou parar para ver ali, você percebe que são evangelhos diferentes. Você percebe que as pregações não são nada... Às vezes eles estão pregando Lucas 5, e cada um interpreta a seu bel prazer. No final, eles não... Do começo ao fim dessa pregação aí, do que a gente hoje, por exemplo, acabei de falar, de Lucas 5, do versículo 1 a 11, nós não vemos em momento algum eles tocarem na palavrinha que conduz, né, que conduz todo esse acontecimento. A palavra-chave, renúncia. Porque Jesus termina fazendo um convite. Eles não trazem, eles pegam Lucas 5 e fazem o que bem quer, sempre conduzindo ao triunfalismo, sempre conduzindo o povo, professor Jussier, ao agora, nunca para o amanhã, para o daqui a pouco, com Jesus. Se Jesus voltar agora, você está entendendo? E quando eles trazem o agora, é para viver uma vida regalada neste plano. Não tem a ver com abandono das práticas, não tem a ver com mudança de vida, metanoia, transformação, meia volta vou ver. Essas escolhas que eu estou fazendo, nada em momento algum, Lucas 5, quando eles pregam, eles me conduzem a este pensamento, renúncia. Essas escolhas que eu estou fazendo me levam para o céu? De forma alguma. Então aqui o comentarista, Tiago Brasil, ele diz o seguinte, achei muito interessante isso, que o prêmio que o evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. E Jesus falou isso. Olha, que por amor a mim, certo? Vocês serão levados aos tribunais. Ou seja, vocês irão perder a paz. É isso que Jesus está falando. Por amor a mim, vocês serão abandonados. Mas Jesus, que é Jesus, né? Quem tem um Deus como esse Deus que nós temos, a gente sabe, gente. E o professor, seria interessante você, ô professor, citar isso em sala, querida professora. Ainda que teu pai, diz as escrituras, ainda que tua mãe, ou seja, os de casa, os mais próximos, te abandonem, olha, por sua vez, o Senhor não vai te abandonar. Lembre-se que o prêmio que você tem para receber, ele está intrinsecamente ligado a isso, a renúncia, sabe? E a perdas, abandonos. Mas, como disse Jesus, mesmo vocês passando por isso tudo, inclusive sendo conduzidos aos tribunais, não se preocupem, porque, olha, eu vou colocar na boca de vocês as palavras, o Espírito Santo, o Senhor vai fazer com que você tenha o que é necessário para você ali não entrar como mudo e sair como um perdido na situação. Olha que coisa linda. Então, o que ele está mostrando para a gente? É que ele nos acompanha de perto. Esse amor, como disse o professor Jansen, é um amor que está perto da gente 24 horas, nos cuidando da gente, nos vigiando, zelando, nos blindando, nos amando, certo? Então, assim, é isso que traz, assim, de interessante nesse ponto. E aqui, nossa jornada ao lado do mestre, porque era necessário segui-lo, porque, como fala aqui a lição, porque viver com Jesus é inefável, é indescritível, é inexprimível. Viver com Jesus é viver a todo momento, gente, assim, sabe, com os ânimos aqui, ó, acirrados, à flor da pele, ao mesmo tempo você sentindo ali, nesse sentido, entendo essa frase, essa expressão que eu acabei de usar, nesse sentido, novidade de vida. A todo momento você vive experiências que nunca viveu antes. A todo momento você é levado ao sobrenatural, você começa a notar o que está por trás de tudo. Só em você poder, olha só, o dom do discernimento do Espírito, para a gente eu parar por aqui nesse primeiro ponto. O dom do discernimento do Espírito,
Irmãos, Deus não deu esse dom para a gente bisbilhotar a vida de ninguém. Deus deu esse dom para que quem tem esses dons, né, ou esse dom, use muito bem para a defesa da igreja do Senhor nesses últimos dias na terra. Olha, se não é viver com os ânimos assim, a flor da pele acirrada, porque quando Deus te dá esse dom de discernimento de espírito, gente, isso é uma coisa muito linda. Você começa a saber quem está falando. Se é o Espírito Santo, se é o Espírito mundano, se é coisa de Deus, se é coisa do homem. E daí vem, graças a Deus, né, o domínio próprio, o equilíbrio, a temperança, você saber lidar com a situação. Então, é maravilhoso, é indescritível esse relacionamento, né, que a gente tem ao segui-lo, e quando a gente está seguindo ele, a gente percebe o porquê que é necessário segui-lo, para que a gente, a todo momento, nesse relacionamento, discípulo-mestre, mestre-discípulo, a gente aprenda se torne mais parecido com ele para chegar lá em cima. Porque tem que ter esse negócio do caráter, professor Jansen. Um parecido, idêntico, né? É um dos tais, estava com ele, isso tem que ter. Esse aqui, ó, fala como um deles. Quando não tem para isso, saber é mesmo perigoso. como é. Para saber como é que é mesmo, é só seguindo mesmo, né? Só estando com Só, ele no caminho. Porque só. às vezes a gente vai tentar explicar de toda forma e não vai conseguir ser tão claro como viver com É o Cristo. que, Viver exatamente, com Cristo vai professor. fazer toda a diferença. Exatamente. É o que a gente está tentando aqui, né? Que nossas palavras para falar sobre esse relacionamento com o Criador, só você e o professor que está nos assistindo, só os alunos amantes da EBD que tem esse relacionamento, sente, entende agora na íntegra o que eu estou tentando aqui com minhas palavras ainda. Pobres, né? Falar, pobres muito pobre aqui na minha fala, em tentar narrar o que é esse relacionamento com Deus. O professor Jussiele sabe, porque ele vive isso. Você sabe, professor Jansen, porque você vive isso, mas para o mundo isso é loucura, isso é perca de tempo. Mas daí que tá, eles perecem. Por isso que é Mas aquela frase, vinde e vede, né? vinde e vede, pronto, fechou com chave de ouro. Então, quer conhecer? Vem, siga Jesus. Eu me Porque o lembrei, viu, seguir Jansen? Jesus vai fazer toda a diferença. Eu me lembrei de uma experiência empírica da vida mesmo. Acho que todos nós passamos por isso, né? Mas quando a gente é mais jovem e a gente encontra ali um amigo, às vezes até que vem de um outro estado, tem um sotaque diferente, e a gente gosta daquela pessoa, começa a ficar mais pertinho ali, daqui a pouco a gente está repetindo o jeito dele falar, daqui a pouco a gente está comprando uma roupa parecida com a dele, né? E essas pessoas, elas se colocam como referenciais na nossa vida, né? Jesus é o nosso referencial. E eu acho que o professor pode perguntar aos seus alunos isso. Qual é o exercício que você tem feito, aluno, professor, para conhecer mais a Cristo, para fazê-lo seu referencial, para admirar Jesus, não é? Porque eu passo a admirar as pessoas e a seguir o exemplo delas na medida que eu me relaciono com elas, né? Às vezes eu tenho um pai muito fantástico e eu admiro muito ele, e eu convivo com ele, e eu começo a entender ali, daqui a pouco eu estou pensando igual a ele, né? Às vezes eu tenho um professor na escola, eu tenho um professor na faculdade, eu tenho um melhor amigo, né? Eu tenho um primo, um familiar que me salta aos olhos, é uma pessoa que é referência para mim. E se eu busco a referência nele, daqui a pouco eu estou convivendo mais com ele, e eu começo a repetir ali o que ele fala, repetir a roupa que ele veste, pensar da forma como ele pensa. É um imitador, né? Então, a lição é isso. Poxa, como ser um discípulo, como ser um imitador de Cristo? É andando com ele. Vivendo com ele, né? E para fazer isso a gente tem que buscar admirá-lo. E como é que eu admiro a Jesus? É sabendo o que ele fez, é sabendo quem ele é, né? É buscando na palavra conhecê-lo cada dia mais para admirá-lo e nessa admiração buscar motivação. E essa admiração vem naturalmente porque o Senhor Jesus é como o comentarista disse, o professor Francisco já disse, viver com ele é indescritível, né? É inefável, é inexprimível e sabe quem vive, sabe quem experimenta, né? Então nós temos que exercitar essa admiração por Jesus, porque é isso que vai nos fazer pensar mais nele, né? E querer agradá-lo a qualquer custo, de qualquer maneira, né? Ô, professor Jansen, deixa eu te fazer Diga uma aí. pergunta aqui, também faça ao professor Jussier. Coisa boa. Olha só, vocês já choraram falando de Jesus? Vocês já choraram? Mas muitas vezes. Veja, então agora vocês de fato entendem o que a gente está tentando fazer aqui, né?
Claro que a gente sabe porque essa aula aqui nós estudamos, nos preparamos para oferecer o melhor para Jesus, porque ele é digno. Assim, mas talvez essa parte agora aqui, esse parênteses aqui que agora eu trago, ele seria suficiente para responder aqui essa pergunta do subtópico 1, por que era necessário segui-lo? Então, a gente põe essa linguagem pobre, porque nós humanos falando do divino. Ainda bem que a gente se sustenta na Bíblia, porque a nossa narrativa seria uma narrativa falida. Então, quando eu pergunto assim para vocês dois e vocês me respondem com brilho nos olhos, e daqui eu consigo ver isso, sim, Francisco, já chorei pensando nele. Isso aqui é a melhor resposta que a gente pode dar para essa pergunta, a necessidade de segui-lo. Porque a gente nunca encontrou narrando, citando, repetindo, reproduzindo as frases de Rui Barbosa, as frases de Martinho Lutero, as frases de Calvino, de Zwinglio, seja de quem for, sabe? Dos homens que, quando a gente lê Antônio Gilberto, um grande homem de Deus, ainda lendo suas obras, não consegui sentir no meu coração o que eu sinto quando eu olho para o que tem aqui sobre Jesus. Então, assim, acho que o professor poderia fazer essa pergunta. Vocês já choraram lendo sobre Jesus? E, assim, por que isso não é desnecessário fazer essa pergunta? Porque isso traz para essas pessoas, ou vai fazer com que essas pessoas saiam de sala querendo entender o que o professor quis perguntar. Vocês já choraram ouvindo falar de Jesus? Tem um hino que fala assim, né? Sempre que eu leio a história de Cristo, né? Esse hino é muito lindo. Aí lá na frente ele fala que que o poeta, né, que escreveu, disse que para pensar no seguinte, como foi maravilhoso, como seria o seu rosto. Aí disse que não seria como os quadros que hoje a gente encontra sendo vendidos por ali e por aqui. E diz também que para pensar na alegria daqueles que estiveram do seu lado, tocando no seu rosto, sentindo ele por perto. Então, faz essa pergunta, vocês já choraram? Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer. E quanto mais a gente faz, parece que mais vontade a gente tem de estar perto dele, né? Porque se a gente for imaginar o quanto Jesus ele é bom, tudo que ele fez, e aqui tem até um pensamento na lição que fala: seguir a Jesus é a essência do evangelho. Sem Jesus não existe evangelho. Sem Jesus não existe essa vida cristã que a gente está aqui falando. Irmãos, eu posso dizer para vocês o seguinte: estou até com uma pena agora de dar uma notícia. Está perto do fim. A gente está aprendendo muito nessa lição. Espero que os amados que estão nos vendo aí também, que estão talvez ouvindo ou vendo aqui no nosso canal, estejam aproveitando alguma coisa para a sua sala de aula ou para a sua vida também. Coloque nos comentários. Não esqueça de curtir, de seguir, de encaminhar esse vídeo para alguém, porque pode ser que seja edificante para essa pessoa também. E não necessariamente ela precisa ser professora. Você pode mandar para uma pessoa que talvez tenha uma dúvida como é seguir a Jesus. A nossa lição tem a intenção de ensinar como uma aula da EBD, mas o nosso Deus, ele tem poder de fazer, independente se for numa pregação, numa aula ou até mesmo num vídeo. Então, encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. E agora, eu quero só... Eu vou fazer uma coisa que eu não gostaria muito assim de fazer, mas é uma questão do nosso tempo, dar uma resumida nesse último ponto 2 e o ponto 3, para que a gente possa ter também assim, uma consideração final dessa aula. No ponto 2, fala a dinamicidade da proclamação do reino. E no ponto 3, fala aprendendo no caminho. O quão é dinâmico você proclamar o reino de Deus seguindo a Jesus, que é no caminho, enquanto você faz, você também aprende. Então, eu vou trazer essa pergunta para a Jussier e também para o irmão Francisco, mas eu vou também aqui dar um exemplo de um pastor pregador também, o nome dele é Genilson, foi meu co-pastor em Nova Descoberta, e eu sempre ficava maravilhado com algumas coisas que ele falava, né, na pregação, e às vezes no meio da pregação, irmão Jussier, irmão Francisco, ele falava assim, olhava para o alto e falava, ai. Aí todo mundo ficava rindo, né? Ele falava ai e ficava em silêncio. Aí ele falava, Senhor,
eu estava precisando mais dessa palavra do que do que a Dói igreja. aqui também, né? Ou seja, dói em mim. Eu estou aqui falando, eu estou aqui pregando, mas eu estou sentindo. Que lindo, né? É no caminho que eu estou aprendendo. O quão é dinâmico esse evangelho que nós estamos seguindo. Irmão Jussier, irmão Francisco, eu peço que vocês falem um pouco sobre isso e também já façam a consideração final de você, começando pelo nosso irmão Jussier. Amém, amém. Olha, esse subtópico 2 aqui do tópico 3 é interessante porque ele traz a verdadeira dimensão do poder que é a palavra de Deus, né? E o testemunho do Evangelho de Cristo. Nos faz refletir de que viver o Evangelho e proclamar essas palavras, né? Expressar esse sentimento de quem vive o Evangelho de Cristo, não é como um emaranhado de teses, como diz o comentarista, né? Mas é como falar de palavras vivas, e a gente vê isso na prática, na vida do ímpio, do impiedoso, né? Que tem os seus ídolos, né? Às vezes a juventude ali tem os seus cantores preferidos, tem os seus jogadores de futebol, os seus idols, né? Tão famosos agora, tão em dia, tão populares, e choram, e buscam, e passam horas em uma fila para colher um autógrafo, e se dedicam tanto a pessoas que em nada contribuem para a sua vida. Mas quando nós tratamos desse nosso querido Senhor maravilhoso, né, indescritível, Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação, aí é diferente, né? Adorar, louvar, exaltar o nome dele, viver esse evangelho, né, por conhecer e por experimentar tudo isso que o irmão Francisco falou agora, né, de falar dele, chorar e se emocionar falando dele, é a essência desse evangelho, né? É saber que essas palavras e esse testemunho transformam vidas, ele viraliza, né? Tá tão em alta essa palavra, viralizar, mas o testemunho de Deus viraliza e ele alcança os outros corações, né? E essas coisas a gente faz não como quem fala de alguém inócuo, vazio, sem tempero, sem conteúdo, mas do Jesus Cristo Salvador, o verdadeiro, né? O eterno, que nos chamou e que nos faz sentir toda essa alegria. Então, diferentemente do mundo, que tem os seus ídolos, nós temos a Jesus como nosso referencial, como nosso guia, e aprender no caminho, né? Concluindo aqui esse subtópico 3, concluindo a lição, o que é que representa isso, né? Jesus ele nos convida a se afastar de toda a vaidade humana, né? Às vezes você saber demais é complicado. Às vezes você ser muito inteligente para determinado assunto é complicado, porque a nossa carne opera para que a nossa vaidade se aflore, apareça, né? Porque eu sou muito bom nisso, e aí Deus quer me usar, mas aí no meu coração eu vou estar achando que é porque eu sou muito bom nisso. E Jesus nos afasta desse pensamento, porque as coisas dele são muito superiores às nossas, né? E aí ele quer que a gente tenha o mesmo sentimento de humildade, né, de humilhação, de reconhecimento, de simplicidade para viver. E não dá para fazer isso só lendo livro, porque quem só lê livro se envaidece, né? Jesus quer que a gente aprenda a palavra de vida que o evangelho dele prega através do caminho, aprendendo no caminho. Não é apenas lendo e entendendo, mas é lendo, entendendo e praticando, né? E essa prática que nos faz verdadeiros discípulos. Então, Jesus chamou aqueles discípulos para essa prática. Ele não precisou de anos de teologia, de ensino das Escrituras para que aqueles homens o seguissem. Não, ele disse assim, ó, reconheçam que esse aqui, eu sou o portador da glória divina, né? Está aqui o milagre, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido. Então, me siga. E me seguindo, você vai ver, você vai aprender a ser meu discípulo, né? Então, essas renúncias que existem, essas consequências de seguir a Jesus, né? Elas existem, mas elas precisam ser ultrapassadas, porque ser discípulo de Jesus é aprender no caminho. Não dá para você se formar e depois achar que já sabe tudo e não precisa mais, né? É todo dia, do início da nossa vida ao final, e quanto mais nós ainda aprenderemos na eternidade, não é verdade? Amém. Com certeza, é contínuo. Amém. Que palavra maravilhosa. Irmão Francisco, agora é você, irmão Francisco. Vamos lá. O título da lição ele é muito, muito, muito interessante. Ele diz que ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Ser discípulo, 2 pontos. Uma jornada de aprendizagem.
E interessante que o texto principal aqui, em Mateus capítulo 4, 23, há 4 verbos aqui, 4 palavrinhas que quando a gente traz aqui para o seu formato em verbo, a gente observa que exatamente isso tudo que temos falado aqui da introdução e chegando agora ao último tópico, trazendo aqui a conclusão por fim. É o verbo percorrer, ensinar, pregar e curar. Interessante que esses verbos, ele traz justamente isso, a aprendizagem. Os discípulos não sabiam fazer nada disso, ou não pensavam ser capazes de fazer, de trilhar uma jornada tão linda, tão poderosa, uma vida que tanto um como o outro, né? Quando você para estudar a história de João, de Tiago, de Pedro, a gente percebe que eles marcaram a humanidade. Não marcaram o ponto ao seu Senhor, é tanto que a história está aí, antes dele e depois dele, mas marcaram a humanidade. Interessante observar que eles mesmo dizendo, afasta de mim que eu sou pecador, como disse Pedro, eles marcaram positivamente a humanidade. Basta lembrar lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Basta lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Basta lembrar da pregação de Pedro, quando ele, pregando, abre sua boca e quase 3.000 almas. Aquele que não se achava digno, ele aprendeu nessa jornada, no percurso, enquanto caminhava com Cristo, que ele era capaz, que ele podia. Isso é interessante, nenhuma filosofia, nenhum outro livro se compara com a Bíblia, nenhum outro homem que passou na face da terra, esteve entre nós, se apresentou ser Deus. Chega perto, não dá para comparar com Jesus, porque você não vê do começo ao fim o interesse neles, de fato, de transformar pessoas como Jesus, o interesse que Jesus tinha. Não, eles sempre estavam querendo montar uma equipe, mas que, no final de tudo, a gente observa, quando vai para a literatura, é que tinha um porquê, tinha um interesse por trás. Jesus não. Jesus primeiro ele passa, ele dá, ele investe. Olha que interessante. Ele investe, ele dá, ele traz, ele apresenta, ele faz. Gente, isso é muito lindo. Ele faz, ele dá, ele apresenta, ele traz. Que outra literatura a gente vê isso? Não, a gente vê um jogo de interesse, a gente vê simplesmente um toma lá da cá com Jesus. Não, a gente não vê isso. E o mais interessante é que a humanidade presencia isso. Atos capítulo 4, versículo 13 diz assim, ó, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Ponto e vírgula. Essa parte é a que fecha com chave de ouro. Aqui, ó. E tinham conhecimento de que haviam estado com Jesus. Veja. A única coisa que o Senhor pediu a esses homens foi renúncia. Renunciem. Larguem tudo. Venham após mim e eu farei de vocês agora pescadores de homens. Quando a gente vai para outras literaturas, a gente vê o jogo de interesse. Não era esse o pedido. Tinha outros porquês, outros interesses, outras intenções por trás de tudo. Com Jesus, não. A única coisa que ele faz é o convite, e daí ele espera que todos reajam, respondam positivamente, porque ele veio por amar, né, e por amor a todos, por amar a todos e por amor a todos. Então, assim, que a gente preste atenção no que diz aqui a última parte do versículo 13 de Atos 4. E tinham conhecimento de que haviam estado com Jesus. O que faz você ser diferente é o fato de que você está em Jesus. O que fez aqueles irmãos Pedro e Tiago, a população daquele lugar olhar para eles e dizer o seguinte, eles têm algo diferente, foi o fato deles
terem aprendido com Cristo. Então, que Deus abençoe e não esqueçam, ser discípulo é ser aluno. Ser discípulo é ser aquele ser que sempre está disposto a aprender com o seu mestre. Então, que Deus abençoe a todos. Estamos chegando aí no final, né? E quem sabe, se Deus permitir, Jesus Cristo não tiver voltado e a gente tiver com saúde, na próxima lição a gente se encontra. Do contrário, professor Jansen, José, do contrário, estaremos com o mestre, porque a promessa foi feita. Amém. Eu fico muito feliz porque a gente concluiu mais uma aula e talvez o principal a gente conseguiu fazer aqui. A gente falou de Jesus e com isso a gente aprendeu. É verdade. A gente aprendeu no caminho, a gente aprendeu no meio dessa aula. E você, querido professor, querido ouvinte desse canal, que tem alguma dúvida, que tem alguma pergunta, pode colocar nos comentários, a gente vai tentar dar um retorno para vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa aula é só uma das aulas dessa lição maravilhosa. Então, não perca a continuidade, não perca o próximo episódio, vamos dizer assim, a próxima aula, porque Deus vai estar continuando falando com vocês através de um projeto tão simples como esse. Mas o nosso Deus tem o poder de fazer. Agradecer ao nosso irmão aqui, Francisco, e quero agradecer a você por ter gastado esse tempinho, investido esse tempinho ouvindo essa palavra. Que Deus vos abençoe. Então, até a próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor para todos.